Vamos aqui fazer a correção da nossa primeira avaliação, né? Que vale 8 pontos, disciplina de contabilidade tributária, composta por 4 questões, sendo que a primeira eu pedi para vocês definirem, né? Com base na Lei Complementar 123 de 2006, o conceito de microempresa é empresa de pequeno porte. Como nós vimos nas nossas aulas, né? Esse conceito vai estar lá no artigo 3º da Lei Complementar 123. Então, isso daqui, se a senhora vir no Google, né, digitar a Lei Complementar 126, que tem aqui definição de microempresa de pequeno porte, onde a microempresa é aquela que tem renda bruta igual ou inferior a 360 mil, e a empresa de pequeno porte superior a 360 mil até 4 milhões e 800. Então, a primeira questão é tranquila, né? Só hora lá ver o conceito do artigo 3º da Lei Complementar 123, conforme nós vimos nas nossas aulas. A segunda questão é uma questão do Simples Nacional, né? Ele pede que uma empresa que presta serviço de engenharia teve de receita bruta total nos últimos 12 meses de 2019 o valor de 800 mil. E em janeiro de 2020 teve uma receita bruta total de 180 mil. Pergunta, né? Qual o valor do Simples Nacional que essa empresa deve pagar em janeiro de 2020? Eu tenho aqui a fórmula do Simples, né, que é receita bruta total dos últimos 12 meses, vezes a alíquota, menos parcela a deduzir, dividido por receita bruta total dos últimos 12 meses. Aqui eu já disse, né, que nos últimos 12 meses a receita bruta total foi de 800 mil, então eu preciso achar minha alíquota e parcela a deduzir. Aqui a gente está falando de serviço de engenharia. Lembram que serviço de engenharia é anexo 4. Então eu tenho que procurar a alíquota lá no anexo 4 da Lei Complementar 123. Então venham aqui, né, ao final da Lei Complementar 123, anexo 4. Então, o intervalo de 720 a 1.800.000, né, que nossa receita bruta total é de 800, vai estar aqui na quarta faixa. Então, a alíquota é 14% e a parcela a deduzir 39.780. Venham aqui, né? Vezes a alíquota de 14%, menos parcela a deduzir, dividido por receita bruta total dos últimos 12 meses. Eu vou achar uma alíquota de 9,03. Minha receita do mês de janeiro de 2020 foi 180 mil, então 180 mil vezes 9,03, 16.254. É esse o valor do Simples Nacional que eu devo pagar. Questão 3 é do lucro presumido. Uma indústria tem um faturamento em janeiro de 2020 de 275 mil, fevereiro 387 e março 488. Eu peço, né, para vocês calcularem os tributos do lucro presumido, considerando a alíquota do ICMS de 18% e a alíquota do IPI de 5%. Então, né, eu venho aqui, primeiro trimestre de 2020, somo janeiro, fevereiro e março, vai me dar um total de receita de 1.150.000. Multiplico que a indústria começa vezes 8%, que é a presunção, dá 92 mil. Vezes a alíquota do IR, 15%, dá 13.800. Quando a presunção ultrapassa 60 mil no trimestre, eu tenho que calcular o adicional. Então, 92 mil menos 60 mil dá 32 mil. 32 mil vezes 10% do adicional dá 3.200. O valor total do IR é 13.800 com 3.200. Então, o total no imposto de renda, 17 mil. A contribuição não tem adicional, né? Eu vou pegar a receita aqui total, 1.150.000 vezes 12%, que é a presunção relativa à atividade de indústria, vezes 9, que é a alíquota da contribuição. Então, o valor de contribuição a pagar, 12.420. PIS, eu vou pegar as receitas do mês e multiplicar pela alíquota 0,65, que é o regime cumulativo, certo? Então, pego as alíquotas do mês, multiplico por 0,65, dá 1.787, 2.515,50 e 3.172. COFINS é a mesma coisa. Eu pego a receita do mês, multiplico pela alíquota de 3%. 8.250, 11.610, 14.640. Falta agora o ICMS e o IPI. A alíquota do mês multiplica por 18%, né? Eu não falei de crédito, então você só tem débito ICMS.
49.500, 69.660 e 87.840. IPI é a mesma coisa, a receita do mês multiplica pela alíquota de 5%. 13.750, 19.350 e 24.400. A última questão é de lucro real. Uma empresa prestadora de serviço segundo trimestre de 2020 teve um faturamento de 500 mil e os insumos para prestação de serviço foram de 350, que vai ser os créditos. Calcule os tributos sobre o lucro real considerando a alíquota de ISS de 3%. Então, o lucro real eu calculo o imposto de renda contribuição sobre o lucro. Eu tive uma receita no faturamento de 500, menos 350 mil de insumos para me prestar o serviço, então meu lucro foi de 150 mil. Então, IRPJ, 150 mil, vezes a alíquota do IR, que é 15%, 22.500. Toda vez que ultrapassar 20 mil mensal, a gente tem um adicional. Como a gente está no trimestre, então toda vez que ultrapassar 60 mil no trimestre, o que ultrapassar eu vou pagar adicional. 150 menos 60 mil dá 90. 90 mil vezes a alíquota adicional, que é 10%, dá 9 mil. Então, o total do IR é 22.500 mais 9 mil, que vai dar 31.500. Na contribuição, a gente não tem adicional, a gente só vai pegar o lucro, porque é lucro real, e multiplicar pela alíquota da contribuição, que é 9%. Então, 150 mil vezes 9% dá 13.500. O PIS, aqui a gente está no regime não cumulativo, no lucro real, onde eu tenho débito sobre minhas vendas e crédito sobre minhas compras. Então, meu faturamento é 500 mil vezes 165 dá 8.250, débito. Meus créditos de insumo, os insumos, 350 mil, também vou multiplicar pela alíquota de 165, dá 5.777. Débito menos crédito, vai dar um débito aqui, um saldo a pagar de PIS de 2.475. Certo? Aí agora vamos para COFINS. É a mesma sistemática, os débitos 500 mil vezes a alíquota de 7,6, crédito de 350 mil vezes a alíquota de 7,6. 38 mil menos 26.600 dá um total de COFINS a pagar 11.400. Então, tranquilo, 11.400. O ISS a gente não tem crédito, então a gente só pega o faturamento e multiplica por 3%, que dá 15 mil. E assim a gente consegue, calcular os tributos do lucro real. Então, a prova acredito que foi tranquila para vocês, na grande maioria das notas foram boas. Qualquer dúvida, estou disponível para tirar as dúvidas de vocês.